Em um segundo, quero te perguntar sobre a busca por significado, especialmente usando a ciência, porque acho que há uma conversa rica, obviamente, a ser feita. E você fala muito sobre isso no seu livro Cartas de um Astrofísico. Mas primeiro, ExpressVPN é um aplicativo que eu uso. Mas onde você quer chegar com isso? Qual é o seu? Qual é o seu? O que você está tentando alcançar ao se perguntar? Eu não sei onde isso vai dar. A WNBA não vai durar muito tempo se for esse o caso. Você teria que Milhões de imigrantes de repente correndo pelo mundo, Miami debaixo d'água. Todos nós estaremos mortos em 1 século e meio. Certo, deixa eu corrigir algo do que você disse. Você afirmou que os cientistas buscam por significado. No nível pessoal, Claro, mas os átomos do seu corpo foram fabricados nos núcleos das estrelas bilhões de anos atrás. Estrelas que explodiram. Se não tivessem explodido, esses átomos ficariam presos para sempre. Explodiram e espalharam esse enriquecimento pela galáxia, e desse enriquecimento se formam planetas, vida, pessoas. E então, quando você olha para o céu à noite, se você se sente pequeno e solitário, o conhecimento de que você está conectado dessa forma às estrelas, que nós não somos apenas figurativamente, somos literalmente poeira de estrelas. Pode te dar uma sensação de pertencimento em um universo que de outra forma poderia parecer frio e sem coração. isso é idiota. Não, isso é idiota. Claro, existem pessoas darwinistas sociais que alimentaram o nazismo, certo? E a eugenia. Perdi o que exatamente você estava dizendo ali. Por que você não formula isso para eu não entender errado e não te citar errado? Com certeza. O livro é ótimo, aliás. Todo mundo deveria me apresentar a ele. Eu não vou citar a Bíblia como prova de posições. Não considero isso uma fonte valiosa para debater, pois é um apelo à autoridade que muitos não aceitam. Para muitos, citar a Bíblia não difere de citar qualquer pessoa na rua. Mas por que escolher a Bíblia? Qual a prova de que ela é o melhor sistema moral? Pelo que entendi, você não se considera especialista em várias outras religiões. Por que escolheu essa em específico? A resposta óbvia são os frutos. Você retira todas as armas das pessoas nos Estados Unidos? Na verdade, essa é uma questão de valores, não apenas se uma lei seria eficaz para alcançar um determinado objetivo, porque o próprio objetivo é uma das questões. Você quer uma sociedade onde ninguém tenha a capacidade de se proteger contra um governo tirânico, por exemplo? Existe algo que você deseja como sociedade transformar em lei? O que seria isso? Tudo bem. E então, você testaria para ver se isso vai cumprir seus objetivos. Se isso atende aos objetivos, coloque em lei. É assim que se faz. Não diga, quero acabar com todas as armas. Vamos fazer disso uma lei. Não. Você pergunta coletivamente, em uma democracia, na república em que vivemos, você pergunta, quais são seus objetivos? Seu objetivo é que menos pessoas morram por causa de armas? Esse é o objetivo? Como alcançaríamos esse objetivo? E então, você faz a pesquisa e descobre que pode ter empunhaduras biométricas. Ela lê minha mão, minha impressão digital, então a arma é minha e só eu posso usá-la. Se alguém roubar, não vai conseguir usar. Isso resolve esse problema, certo? A menos que você não queira resolver esse problema. Como cidadão em uma democracia, você pode dizer, não quero isso. Não vejo isso como um problema, não precisamos fazer disso uma lei. Capture a uma evolução. O que é captura regulatória? Captura regulatória significa que você tem, por exemplo, um grupo de lobby que assume o controle da EPA e agora está fazendo com que os burocratas, que em grande parte são inatingíveis pelo legislativo e o executivo não presta atenção neles, passem a agir de acordo com os interesses desse grupo. Parece que são coisas que acontecem no mundo, que afetam todos nós e que não são derivadas de pesquisas objetivas. A direita, obviamente, as pessoas normalmente citam a mudança climática aqui e dizem, bem, você sabe, a direita se recusa a reconhecer que a mudança climática está acontecendo. Ou pelo menos grandes setores da direita se recusam a reconhecer que a mudança climática está acontecendo. Ou mudança climática gerada pelo homem, mudança climática.
A maioria dos radicais dirá que isso nem está acontecendo, que é apenas uma tendência geral de aquecimento ou que já parou. Mas por que não começamos por aí? E então vamos chegar a áreas mais à esquerda onde a ciência foi politizada ou onde talvez a investigação tenha sido prejudicada. E você começa a juntar a biologia, a química, a geologia, a ciência atmosférica e tudo aponta para a mesma direção. Quando isso acontece, é hora de prestar atenção. O que diabos está acontecendo? Ok. E quando falamos de um consenso sobre as mudanças climáticas, o que estamos dizendo é isso. A esmagadora maioria da comunidade científica produziu evidências de pesquisa mostrando que os seres humanos são responsáveis pelas mudanças climáticas neste mundo, levando ao aumento das temperaturas na atmosfera. Quais as chances de toda a camada de gelo da Groenlândia e da Antártida desaparecerem? É um caso raro. É o limite. Se um asteroide atingisse a Terra, todos nós estaríamos mortos. Sim. Não, mas se quiser perguntar... Milhões de imigrantes, de repente, se deslocando pelo mundo, Miami, debaixo d'água. Todos nós estaremos mortos em 1,5 séculos. Se os níveis de água ao redor do mundo subirem, digamos, 1,5 metro nos próximos 100 anos, digamos 3 metros nos próximos 100 anos, e isso coloca todas as áreas baixas do litoral debaixo d'água, certo? Supondo que tudo isso aconteça, você acha que as pessoas não vão simplesmente vender suas casas e se mudar? Seres humanos têm mais pessoas do que um humano, só um problema. Vender as casas para quem, Ben? Para o Aquaman. Peço que seja um pouco científico, claro, mas ao falar de transgeneridade... Eu posso opinar sobre isso. O argumento que geralmente é feito pelos teóricos de gênero é que gênero é completamente separado de sexo. Você já viu o argumento de que não faz diferença, em média, se homens são mais fortes do que mulheres? E que, se permitíssemos que mulheres trans competissem com mulheres não trans, isso de alguma forma não prejudicaria as mulheres biológicas. E isso me parece absolutamente anticientífico. Que se realmente vamos ter uma discussão sobre gênero e sexo, ela deve ser baseada em dados que sugerem que mamíferos são, de fato, binários em termos de sexo, a menos que haja defeitos de nascimento intersexo ou defeitos genéticos. Por que você se importa com isso? O que importa com o que alguém se identifica? Vivemos em um país livre, entre adultos que consentem, e as pessoas têm o direito de expressar livremente quem e o que são. Agora, no caso de adultos, eu concordo com você. Acho que não importa o que você ensine. Esses são seus filhos. E aí está a questão. Por que você se importa com isso? Que diferença faz com que alguém se identifica? Vivemos em um país livre, entre adultos que consentem, e as pessoas têm liberdade para expressar quem e o que são. Agora, quando se trata de adultos, eu concordo com você. Acho que não importa o que você ensine. Esses são seus filhos. Então existe a matriz do que você é biologicamente, como você se expressa, quem você escolhe como parceiro sexual. Se realmente vivemos em um país livre, como dizemos para nós mesmos, as pessoas têm liberdade para se comportar de qualquer uma dessas maneiras. Não deveria te preocupar nem um pouco. Ninguém está exigindo que você haja assim. Ok, isso é pelas próprias liberdades deles, porque vivemos em um país livre. Agora, o que não está resolvido aqui é o que fazer em relação aos esportes. Isso não está resolvido, e eu acompanhei isso de perto e não vejo nenhuma solução significativa para resolver isso. Sabemos que os hormônios se manifestam de forma diferente em pessoas diferentes e tem toda uma questão com os esteroides. Esteroides são hormônios, certo? E nós nos posicionamos contra os esteroides nos esportes profissionais porque eles te dão uma vantagem injusta. Então eu tentei imaginar como seria o futuro dos esportes em um mundo com espectro de gênero. E talvez você não especifique se é um esporte masculino ou feminino. Você simplesmente mede quais são os seus níveis hormonais e então você compete com base nos seus hormônios. Essa é uma ideia que eu acho interessante. Eu não sei onde isso vai dar. A WNBA não vai durar muito tempo, se for esse o caso. Seria simplesmente que você teria que... As crianças estão sendo ensinadas sobre o chamado espectro de gênero, que não é baseado cientificamente. Isso é uma ideia baseada em teoria. Não. Não, espera, calma.
As pessoas se expressam em um espectro. Então você aprende isso. Isso é algo social. Significa que nós nos expressamos, espera aí, com base em diferentes idiomas. Isso é algo que você ensina na aula de ciências ou é algo que você ensina quando está ensinando um idioma? Então, se o fato de as pessoas quererem se expressar em um espectro de gênero, se esse fato é algo que você quer colocar em uma aula de sociologia ou em uma aula de ciências, talvez isso ainda precise ser determinado. Mas é um fato real sobre a sociedade real. Bem, é claro, ninguém está negando que as pessoas se identificam como querem se identificar. Enquanto isso, os mamíferos são, de fato, binários em termos de seu sexo, a menos que a pessoa seja intersexo. Defeitos de nascença normalmente ou defeitos genéticos. O que você pergunta agora é: existem alguns tópicos que não deveriam ser estudados cientificamente? Certo. E existe algum tabu? E Sam Harris fala muito sobre isso. Sim. E eu acho que a preocupação é que se você estuda algum tema polêmico e traz métodos e ferramentas científicas para ele, aí a gente não confia. Estou interpretando aqui. Acho que nós, como sociedade, não confiamos que as pessoas no poder, em um país livre, não vão tentar legislar algo que restringe as liberdades das pessoas diante dessa informação. Acho que esse é o medo. Bem, não é? É um medo. Quero dizer, isso não é confiar na nossa própria capacidade de nos governarmos diante de certas informações em comparação com outros tipos de informação? Isso não é um pouco problemático? É. Mas a questão é, qual é a sua motivação? O quê? Por que isso importa? Isso importa porque se você tiver poder político, pode acabar criando legislação. Por quê? Por que isso importa? Que retira liberdades. Por quê? Por que isso importa? De pessoas que antes tinham as mesmas liberdades que você. Por quê? Por que isso importa? Veja o histórico desse exercício e formule um argumento melhor. Bem, sim, mas o histórico de qual exercício? Apresente toda a ciência e vamos discutir. Se você trouxer toda a ciência e os políticos discutirem, a história desse exercício é uma receita para o desastre se envolver descobertas que colocam a liberdade das pessoas, como definida na nossa Constituição, em risco. Teve uma vez que quiseram minha opinião sobre se ser gay era algo biológico ou médico. Certo? Saiu um novo estudo amplo, talvez psicológico, nesse painel. E eu disse, eu não me importo. Então por que você é um libertário? Eu sou um libertário. Venha aqui. Só, ok, a linha está bem aqui. Vem pra cá comigo. Acredito em você. Todos gostaríamos de um mundo sem necessidade de abortos. Por quê? Por que isso importa? Se existe um forte componente religioso entre aqueles que querem proibir o aborto, isso é um fato interessante sobre a demografia do que está acontecendo por aí. Uma vida humana, porque é óbvio, quero dizer, essa realmente é a questão. O que constitui uma vida humana? Porque, obviamente, se for só o que está vivo, então salve as moscas, certo? O corpo rejeita na maioria das vezes em que há concepção. E então? O que você faz com isso? Ou você quer criar uma câmara de incubação para que cada óvulo fertilizado, abortado espontaneamente, seja colocado lá e cresça até se tornar um humano? Caso contrário, você será preso por assassinato. Então, aliás, é a ciência informando o debate, certo? Então, eu não sei onde isso vai dar. Não exijo que outros concordem com minhas opiniões. As cartas deste livro, essas são cartas de pessoas que me escreveram, especialmente durante um período em que meu endereço de e-mail estava acessível ao público. Não mais. Mas, durante esse período, as pessoas tinham acesso a mim, geralmente em resposta a alguma aparição que eu fazia, seja na TV ou até mesmo em público.
Você quer filmes e os The Surfs assistindo aos filmes? Então venha para os novos canais, é o The Surf Cinema. Muito obrigado por assistir, pessoal. Você pode curtir, comentar e fazer essas coisas que nos ajudam no algoritmo que controla nossas vidas. Além disso, se por acaso você tiver uma conta no Facebook, pode deletá-la? Tipo, só delete mesmo. Você provavelmente deveria deletar sua conta do Facebook porque, olha, não é uma empresa muito legal. Mas se você não puder fazer isso por algum motivo, eu entendo. E você também poderia entrar em facebook.com/TheSurfTimes e dar um like e seguir a gente. Estamos apenas tentando evitar que pessoas como Ben Shapiro dominem a plataforma, e quando questionam por que as gerações mais velhas acreditam no que acreditam, a maioria deles usa o Facebook nas redes sociais, então também estaremos lá para combater isso. Se você tiver sindicato, cooperativa de trabalhadores ou projeto de esquerda, como site, podcast, Zoom ou MySpace, divulgamos de graça aqui no canal. Tudo o que você precisa fazer é acessar wearsurfs.com e usar os formulários que temos lá, wearsurfs.com. Obrigado a todos os nossos maravilhosos deuses, Sander Corvus, VK, Jahannam, Tigro e Peyton L. Que vocês possam destruir todos os nossos inimigos. Aos nossos monarcas Tom Spiker e o Tim Calcus, somos seus humildes servos prontos para cumprir todas as suas ordens. Aos nossos lords Evan Nudi, Trevor R., Alexander Thaler, Ryan Lubin e Jeff Lamb, carregaremos orgulhosamente sua bandeira no campo de batalha online. Aos nossos cavaleiros da Távola Redonda, Val, 9000, Jenna Tal, Dark Puppy, Quiet One, 185, Anna Loves Riley, Omni Riley e Anna Poodle Hawk, Multimondi, Trevor, Janus Lemmy, 101, Anthropo Kojak, Saren, 42 Chronic, The Hemp Hempog, Phony, Jenny, Radical Maniac, Ramon Acosta, Jimmy Big Nuts, Violent Orchard, Sophie, Baby Political Puppy, Andreas Kiringuito, Zach Christensen, Yoppie, Josh Mickelson, Todd Buckingham e Todd Lajones. Erguemos nossos copos e erguemos nossas espadas e